Hoje o nosso podcast é com a fonoaudióloga Camila Coutinho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus, Marisa. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui hoje conversando com a gente. Camila, de onde você é natural? Eu sou de Mirassol do Oeste, interior de Mato Grosso. E fala um pouquinho sobre você e o teu lado da sua vida profissional até chegar nos dias de hoje em sua moderna clínica. Bom, eu sou gêmeas, né? Então, assim, é importante ressaltar, porque às vezes os pacientes confundem. Não sabia. Eu sou gêmeas. Mas a sua gêmea também é fono? Não, ela é dentista, né? Também da área da saúde. Eu já sabia desde pequena que eu ia ser da área da saúde, mas eu até achava que ia ser pediatra, né? Não fonoaudióloga. Mas aí, quando foi então que a minha irmã precisou ir na fonoaudióloga, né? Ela trocava na escrita, e aí, para incentivar, ia as duas. E eu me apaixonei pela profissão logo de cedo, mas hoje a minha área de atuação não é linguagem escrita, é somente audição, né? Então, eu cuido da parte de zumbido, tontura e perda auditiva, né? A nossa tão querida audição. A gente ainda vai se aprofundar nessa parte que a doutora atende. Muita gente acha que perda auditiva é coisa de idoso, é só coisa de idoso. Quais são os sinais de alerta que mostram que crianças, jovens e adultos também precisam de avaliação auditiva? Bom, na verdade não é uma coisa de idoso, né? A gente tem a doença do idoso, que é a presbiacusia, mas a criança sim pode ter a perda auditiva, o jovem, o adulto, né? A criança, ela normalmente pode até ter uma infecção de ouvido, ela pode nascer com perda auditiva, né? E ela começa ali nos 6 meses não localizar, o pai e a mãe chama e não segue com os olhos, não se assusta, né? Então tem que prestar atenção nesses sinais. E o jovem hoje a gente sabe que usa fone de ouvido, né? Para jogos, para música, até mesmo para atender o celular em volume absurdo. Isso tem crescido muito, o nível, o grau de perda auditiva, o nível, né? E a porcentagem de pacientes jovens com perda auditiva. Mas os sinais que mais, assim, dá pra gente perceber é a TV muito alta, né? Então, jovens, adolescentes e adultos com a TV muito alta, pacientes que falam, eu só tô num local, num restaurante, por exemplo, TV shopping, que tem muito burburinho, e fala, se eu tô numa mesa com 5 pessoas, eu não entendo o que o outro fala. O meu colega do lado eu escuto bem, eu entendo, mas o outro da outra ponta, eu já não entendo. Então é um sinal de alerta, pacientes que ouvem, mas não entendem, TV muito alta, sempre pedindo para repetir muito, é um sinal de alerta, a gente precisa avaliar. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, hoje a gente percebe o diagnóstico, cresceu muito o diagnóstico do autista. Muito. E geralmente o autista, ele não gosta de barulho, então ele usa muito fone de ouvido. Esse uso constante prejudica alguma coisa na audição? Esse fone do autista normalmente é um fone supra, né? Que a gente até fala que é um EPI de cuidado, então ele é de proteção, tá? Então ele não vai emitir nenhum som. Então ele é mais um abafador. E, por exemplo, quem não é autista pode usar, então, esse fone? Deve. Quando vai viajar, que não quer ser incomodado com barulho? Hoje a gente tem muito casos de misofonia, né? Então, pacientes que se incomodam com sons intensos ou barulhos ali. Então, normalmente se usa ou um intracanal, aqueles pré-moldados, ou até que comprem em farmácia, né? Que dá pra gente colocar e fazer essa proteção. Ou o supra, que é aquele fone maiorzinho e que é um abafador mesmo. Então, é recomendado, tá? Doutora, o zumbido é algo que incomoda muita gente. O que as pessoas precisam saber sobre esse sintoma e como a fonoaudiologia pode ajudar? Bom, o zumbido, ele não é uma doença, né? Então, desmistificando isso, ele é um sintoma. É um alerta de que algo está errado no seu corpo. 90% dos casos está relacionado à audição, uma perda auditiva, tá? Existem pacientes que têm perda auditiva e têm zumbido. Existem pacientes que têm perda auditiva e não têm zumbido. Então tem que ser investigado. Além da perda auditiva, pode estar relacionado com o zumbido a tontura, né, doenças otoneurológicas,
disfunções de ATM, então articulação temporomandibular, pacientes que têm muitos estalos, né, dor nessa região, doenças cervicais, metabólicas. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação integrativa, uma avaliação com uma equipe multidisciplinar para a gente estar sabendo o que está acontecendo com esse corpo para começar a tratar. Então, o que esse paciente de zumbido tem que saber? Que hoje na medicina não tem nada que a gente não consiga tratar, né? E o zumbido não é diferente. Dentro da fonoaudiologia, nós temos, para perda auditiva, a prótese auditiva, mais um protocolo personalizado, né, de fotobiomodulação, eletroestimulação, para a gente fazer essa desativação da via neural, né, que o zumbido incomoda muito e tira o sono desses pacientes que perdem tanta qualidade de vida. Tem tratamento. E o que mudou nos aparelhos auditivos de hoje em comparação aos de antigamente? Ah, mudou muita coisa, né? Imagino. Se a gente for ver de tecnologia, muda muito. A tecnologia dos aparelhos auditivos hoje é sensacional. Porque antigamente a gente tinha um aparelho, vamos dizer, analógico, né? E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente tem um aparelho que imita o som da cóclea, que é o nosso órgão de corte responsável pela audição. A gente tem um aparelho auditivo que tem o dispositivo da IA, inteligência artificial, que faz mais de 80 milhões de ajustes de compreensão de fala por minuto, né? Então a gente tem aparelhos recarregáveis, então que não corre mais o risco da pilha estourar dentro do aparelho, estar no ouvido. Aparelhos à prova d'água. Então a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? É claro que aparelho auditivo é para todo mundo. A gente tem que avaliar cada caso, tem que saber adaptar, tem que saber verificar esse aparelho, né? E saber se essa tecnologia também é para esse paciente. Mas, com certeza, a questão de tamanho e melhoramento, né, e qualidade para esse paciente, temos melhorado cada dia mais. Você quer falar sobre o aparelho que você trabalha dentro da sua clínica? Posso falar. Bom, o aparelho auditivo que nós representamos lá na Neurogênese é da Nauir, a Stark. É um aparelho que é à prova d'água, é um aparelho recarregável e que tem um grande diferencial por ser à prova d'água. Então, nossos pacientes amam devido, né, hidroginástica, né, por ter criança que precisa ir para a escola e a gente sabe que criança não para, os coleguinhos querem pegar. Então, assim, marcas no mercado existem várias. O que a gente precisa é escolher um bom profissional, claro, né, o que se adapta melhor com a família, que tem um cuidado. E os aparelhos hoje, com certeza, traz qualidade de vida para o paciente, né? Com toda essa tecnologia, né? Para quem já sente dificuldade de ouvir, quais são os riscos de adiar a adaptação do aparelho auditivo? Bom, primeiro a perda vai evoluir, né? Quando a gente busca uma adaptação de aparelho quanto antes, é não deixar essa perda evoluir. Segundo, é que o cérebro vai parar de receber informação, né? Porque o meio dele receber essa informação é por via auditiva e é onde a gente vai piorando a nossa compreensão. Deixa-se de ouvir, deixa-se de compreender. E aí é onde a gente tem a maior queixa. Lembra do início que eu falei? Eu ouço, mas não entendo. Verdade. Né? Por mais que a gente tenha uma tecnologia que consiga fazer um mapeamento de fala, que eu consiga mostrar para o paciente, ó, aqui você ouve, 40% da sua compreensão sem aparelho já é prejudicada. E aqui a gente consegue restaurar para 70% com o aparelho, mas e o restante? Foi embora. Verdade. Porque deixou de adaptar. Então, hoje, cientificamente, 40% dos casos demenciais é devido à perda auditiva. Olha, pacientes com tontura podem ter melhora após muitos anos convivendo com o problema? Sim. Tá? Hoje, a reabilitação vestibular está aí para trazer... que é essa... Deixa eu falar um pouquinho da reabilitação vestibular, né? É reabilitar esse labirinto, né? Então, uma fisioterapia dentro da fonoaudiologia para o próprio labirinto, sistema vestibular que nos sustenta em pé, né? Então, a gente vai estimular esse labirinto a voltar à sua funcionalidade. Então, o que a gente precisa? É claro, de um diagnóstico, né, preciso, sendo bem feito e ser certeiro no diagnóstico para essa reabilitação. Então, a reabilitação, a gente vai restabelecer o padrão funcional do labirinto. Então, eu tenho pacientes aí de 92 anos que sentiram tontura 4, 5 anos e que hoje, após 10 sessões, estão vivendo a sua vida tranquilamente,
né? Tá indo Olha. para pilates, tá indo para hidroginástica, e estão super bem. E tem aquele paciente da tontura que fala, eu deito e levanto, morro de tontura, que é a tão famosa VPPB, a vertigem posicional, que em uma sessão a gente consegue resolver o problema do paciente, e às vezes tem anos que ele sofre, e às vezes por não saber, não procurar que tem tratamento, às vezes só fica no medicamento, né? Aí a gente perde esse paciente e acaba arrastando essa tontura. Que perde toda a qualidade de vida, sendo que pode resolver o problema procurando o profissional correto da fonoaudiologia que trata sem contar essa área, o né? risco que é a tontura, porque a tontura é uma doença incapacitante, né? Ela pode levar a um trauma muito grande, porque queda, né? A gente já recebeu o paciente no consultório que teve um traumatismo craniano devido a uma queda por causa da tontura, por causa de uma VPPB, que é solucionada com uma manobra. Realmente a gente fala, nossa, tirou com a mão? Realmente, é uma manobra posicional com a cabeça que a gente faz com que os cristais, né, o bicarbonato de cálcio volte para o lugar. Olha. E o paciente sai assim, resolveu o meu problema. Nossa, então, estou adorando. Muito interessante, né, gente? É tanta coisa, né, que a gente precisa saber e que pode ajudar um parente, um amigo, um conhecido, né? Que às vezes reclama e a gente não sabe que atitude tomar. Por exemplo, ontem minha sogra veio para fazer um exame. Minha sogra mora em Alvorada do Oeste. E ela falou assim pro meu marido, nossa, eu tô com uma tonturinha, parece que quando eu levanto, deito, eu tô com tontura. Aí ele falou assim, já sei onde eu vou te levar, né? Aí eu fui fazer a pesquisa que a gente chama de Dix-Hallpike, que é uma pesquisa onde a gente deita o paciente e a gente tem uma resposta ocular do labirinto, né, que a gente chama de nistagmo. Então esses olhos, eles batem para cima, mostrando onde está o canal alterado. Quando eu deitei ela, aí canal alterado, né, uma VPPB de canal posterior esquerdo, um nistagmo belíssimo. Eu falei, sogra, vamos ter que reposicionar. Reposicionei, tá lá em casa bonitinha, né? Aí hoje à tarde a gente tira o colar cervical dela, tem um pós, né, ali para ser respeitado, porque não pode ter muita movimentação cefálica, movimento de cervical. Sim. Para estar no lugar, e hoje ela já fica livre da tontura. E ela vai viver feliz agora, com qualidade de vida, né? Com certeza. Ainda bem que comentou com a profissional, né? Já em casa. Já em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo idoso, ele vai tendo perda de audição ou não? Não, nem todo. Depende da pessoa. Eu costumo dizer assim, o nosso corpo, ele vai envelhecendo como um todo, né? E nosso órgão de corte, as nossas células ciliadas, elas funcionam como uns cílios, né? E elas recebem uma onda sonora e elas vibram e elas vão se cansando, para ficar mais fácil, né? Mas todo mundo é assim? Não, eu tenho idosos aí de 85, 86 anos que têm uma audição normal. Então é todo mundo? Como você disse no início, às vezes a criança, jovem, adulto, já tem essa perda de audição. Assim, mas a grande maioria dos idosos, sim. Mas às vezes adquiriu essa perda com 30 anos e não sabe. Sim. Né? E isso foi piorando. Sim. O idoso às vezes chega para mim numa perda severa, mas às vezes lá atrás, com 50 anos, 45, ele já tinha essa perda. E ele chega para mim num nível muito ruim, porque não adaptou e a compreensão está péssima. Né? Então, a dica é realmente sempre procurar um profissional. Doutora, onde está localizada a sua clínica? Em Cacoal? Em Cacoal, eu atendo na clínica Neurogênese, na Avenida Cuiabá, número 1884, no centro. Doutora, nosso tempo é curto, então eu gostaria de saber qual a importância para profissional, a fonoaudióloga Camila Coutinho, em participar do Troféu Cacau de Ouro. Marisa, é uma honra, eu fiquei muito honrada em receber o convite, né? Eu sei quão o Cacoal é prestigiado pelo evento, né? E quantos profissionais estarão no dia, quantos profissionais agregam, né, para a saúde da população de Cacoal, não somente da saúde, mas todo o comércio. E é eu sempre tenho uma imagem na cabeça daquelas mãozinhas dadas, porque a gente sempre pode fazer pelo outro. Verdade. Né? Então, da população de Cacoal, a gente tem que se apoiar. Né? Então, é aquela troca muito gostosa. Então, a gente precisa se apoiar, né? E é uma honra fazer parte desse convite, de estar lá no dia. E aí,
participar de um jantar maravilhoso e estar junto com a minha amiga Sandra, que eu já sei que vai estar, e estou muito feliz. É um momento de socialização Isso. e network também. Muito, muito. Doutora, muito obrigada por participar aqui do podcast e também por fazer parte este ano do Troféu Cacau de Ouro. Muito obrigada, Maria.